Fala galera, dá ideia. Você pode ficar pobre comprando Bitcoin nessa região. Presta atenção, vamos lá. O que que acontece? A gente precisa entender o movimento que a gente vem falando toda semana aqui dentro do Bitcoin. Parece que é algo contraintuitivo, né? Parece não, na verdade é. O que que a gente pensa? Ah, não, tá todo mundo falando de Bitcoin, então eu tenho que comprar o Bitcoin. Só que tem um detalhe. O que que a gente precisa entender? Enquanto não fizer esse rompimento dessa região, infelizmente, a gente não tem nada, nenhum movimento de compra dentro do Bitcoin. E por que que você pode ficar pobre? Porque provavelmente hoje, dentro do movimento que a gente tem, da única confirmação que a gente tem, é esse movimento. E seria esse rally, base, rally. Então a gente entende que essa seria a nossa pernada principal. E a gente só pode comprar abaixo dos 50% dentro dessa pernada. Então aqui, provavelmente, seria a nossa região de desconto, de prêmio, desculpa, e aqui seria a nossa região de desconto. Então aqui seria o ponto mais barato para a gente conseguir comprar. Enquanto ele não fizer o rompimento da região de máxima histórica e recuar para a gente comprar, não tem movimento de compra no Bitcoin. Então, provavelmente, quem comprou Bitcoin essa semana, 70 mil, 71 mil, 72 mil, já está vendo o preço cair 3%, 2%, 4%. E por que que você pode ficar pobre? Porque provavelmente, se você não tem psicológico e não tem estômago para segurar uma queda hoje, o ponto mais interessante do Bitcoin é na região de US$ 42.000, mais ou menos, que seria a primeira região abaixo da região de 50% dentro dessa pernada. Porque a gente ainda não teve a validação dessa pernada, porque a gente não fez o rompimento do topo. Então, isso significa que o Bitcoin, nesse momento, enquanto ele não fizer o rompimento de US$ 73.800, ele pode cair, ele tem um alvo de queda de 35%, 40% de queda até chegar no ponto mais barato, que seria a região de US$ 42.000. Então, se você entende que o Bitcoin é um ativo de longo prazo, que você pensa que o Bitcoin vai bater US$ 500.000, US$ 600.000, US$ 1 milhão, US$ 70.000 talvez seja um ponto interessante. Agora, se você não tem estômago para ver uma queda de 30%, 35%, 40% no médio prazo, no curto prazo, provavelmente a US$ 70.000 não é um ponto interessante para você comprar. Então, muita atenção quanto a isso. A gente tem que ficar bem atento em relação ao que esses influenciadores aí, essa galera de cripto, anda falando. Outro ponto interessante. Agora, se ele fizer o rompimento, provavelmente a gente vai ter a confirmação dentro dessa pernada de alta. Beleza? O rompimento a gente precisa ter um candle fechando acima. Então precisa ter o fechamento acima, um candle semanal, fechando acima de US$ 73.800. O que que precisa? Ah, Cleiton, eu só vou comprar se romper, eu vou comprar mais caro? Não, você vai precisar esperar o recuo, porque provavelmente a gente vai validar uma nova pernada dentro desse movimento. E abaixo dos 50%, você vai ter novas compras. Então, esse seria o ponto mais saudável para o Bitcoin. Detalhe: se a gente fizer o rompimento dessa máxima, provavelmente confirmando, né, esse movimento, a gente já consegue enxergar aqui que dentro do nosso indicador do MACD, que é um indicador criado para a gente conseguir encontrar divergências e convergências do preço, provavelmente nós vamos estar montando uma divergência baixista. Então a gente tem que ficar atento, porque se fizer o rompimento dessa máxima e em seguida rejeitar, provavelmente isso aqui vai ser um movimento que a gente já falou aqui no nosso canal, que seria um movimento de spring, movimento de manipulação. O fechou fora, fechou dentro. E provavelmente a gente vai ter o quê? O nosso movimento do MACD confirmando o movimento baixista. Então, muita atenção com a comprar Bitcoin a US$ 70.000, a US$ 72.000. Caso faça o rompimento a US$ 74.000, a US$ 75.000, porque a simetria não é favorável dentro desse momento. Se ele bater US$ 100.000, a gente vai ter uma valorização de 70 mil até US$ 100.000, que vai ser uma valorização de 40%, 45%. Não sei quanto é que é, deixa eu conferir aqui. Vamos fazer uma conta aqui. US$ 70.000 mais 40%. Será que é isso? É isso. É uma alta de 40%. Só que a gente viu que o ponto mais barato, abaixo da nossa região de desconto, dentro do nosso modelo, são os mesmos 40%. Então, o upside que você está tendo é 40%, teoricamente, se você acredita em US$ 100.000, e a queda que você tem também é US$ 40.000. Então, a sua simetria não fica favorável. Você vai ter um ganho de
que seria os 40%, e se você perder, você vai perder o mesmo 1, que seria também 40%. Então você precisaria ter pelo menos uma simetria favorável de 2 para 1. Esse trade, essa operação, esse pensamento pode dar certo. Só que no médio e longo prazo, você tendo 1 para 1 de assertividade, vai te obrigar a acertar mais de 50% das vezes. Então, esse é o problema, esse é o perigo. Você vai ser obrigado a acertar mais. Então, é isso que a gente precisa entender. O Bitcoin, eu, Clinton, pensando no médio e longo prazo, eu acredito que é talvez o melhor ativo que a gente possa ter, pensando no médio e longo prazo. Talvez é o ativo que mais vai valorizar nos próximos 3, 4, 5, 6, 10 anos. Mas a gente precisa ir com calma, a gente precisa entender o movimento. Comprar todo mês um pouquinho, toda semana um pouquinho, justo. Agora, comprar, não, eu tô com 100 mil reais, meu caixa todo, vi o youtuber falando de 70 mil dólares, 72, é um ponto interessante, eu vou comprar tudo. Provavelmente, você pode estar dando de cara aí com um topo de mercado e provavelmente ter uma queda aí de 20, 30, 40, 50% que você não vai estar acostumado. Beleza? Foi a mesma coisa que a gente viu lá dentro do Halving quando a gente teve um movimento, a mesma expectativa, vai ter o halving, vai bater 100 mil dólares, 200 mil dólares o Bitcoin, 150 mil dólares. Muitas pessoas compraram, viram o patrimônio cair 20, 30, 40%, precisou do dinheiro no curto prazo, precisou vender os ativos, vendeu com 30, 40% de prejuízo, e aí colocou culpa no Bitcoin, colocou culpa no mercado, e a culpa não é do mercado, a culpa não é do Bitcoin, a culpa é simplesmente sua que não fez gerenciamento de risco. Corre. Beleza? Então, esse seria o ponto que eu queria passar para vocês. Queria mostrar para vocês aqui que, pelo gráfico semanal, o ponto mais. Ele ainda precisa, eu sei que é chato, toda semana a gente fala isso, mas enquanto ele não fizer o rompimento dessa máxima e confirmar para a gente uma nova estrutura, um movimento de alta, infelizmente não tem motivo para você comprar Bitcoin. Beleza? Então, espero ter ficado bem explicado. Vamos para o gráfico diário, só para a gente entender mais um cenário. Dentro do gráfico diário, a gente tem esse cenário aqui, ó, que seria esse movimento. Deixa eu colocar aqui de azul. A gente tem esse movimento, que aqui sim, a gente está formando, teoricamente, né, topos e fundos ascendentes. Top, beleza, perfeito. Só que a gente tem também o quê? Uma divergência de baixa sendo criada no nosso histograma. Tanto que aqui provavelmente foi onde foi acionada, né? Provavelmente com 3 de 2 para 1, 3 para 1. Inclusive já pagou. A galera lá do grupo lá até conseguiu pegar alguns movimentos na venda lá de cripto, né? Dentro da nossa mentoria. Inclusive, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, vai lá no nosso canal do Telegram, está tendo estudos diários. A gente manda lá todos os estudos de todos os ativos do mundo. É só você chegar lá e pedir o ativo que você quer. A gente vai mandar para você. Muita informação bacana. Se você quiser seguir a gente no Instagram, segue aqui, @clinton.oliveira. Segue a Ari também, @arianeoliveira. E é isso aí. Beleza? E então a gente vai passar as informações aí, se tiver uma futura turma de mentoria, tudo lá no nosso canal do Telegram, passar aqui também no YouTube e também no nosso Instagram. Beleza? Então, só para vocês entenderem, aqui provavelmente é um movimento de baixa, né? Uma divergência baixista, que foi acionada quando perdeu essa mínima, stop estaria aqui em cima. A gente já teve aqui algum ganho aqui de 2, 3, 4 para 1, dependendo do tempo gráfico que você entrou. Aqui agora, o que a gente pode entender? Vamos colocar aqui só para a gente entender o gráfico limpo. Aqui a gente tem o mesmo movimento lá, que seria um rally, base, rally, dentro desse movimento. E aqui, provavelmente, pode ser o ponto mais interessante para a gente pensar em alguma compra a favor desse movimento. Tocando aqui na região de 50%, a expectativa é que o preço suba. Porém, com esse candle de hoje, que foi deixado aqui, provavelmente a pessoa física, né? Geralmente a galera está pensando, se eu romper essa máxima aqui, provavelmente vai ser uma alta. Beleza, pode fazer sentido. Só que eu entendo que dentro desse pavio tem muita liquidez. Se a gente vier perder essa mínima desse pavio, provavelmente o preço deve acelerar, deve estopar essa região e deve fazer esse movimento aqui, ó, para buscar esse POI aqui, ó. Então, dentro desse POI aqui, talvez pensando em trade, pensando em operações curtas, aqui seja o ponto mais interessante para a gente pensar numa compra a favor do Bitcoin, desse movimento altista dentro do gráfico diário. Beleza? Esse seria uma nova visão. O ponto mais interessante para a compra, dentro dessa queda, provavelmente seria o RSI do 4 horas abaixo de 30. Faltou detalhe, né? Mas o melhor ponto de compra, na minha visão, seria o RSI abaixo de 30. Ele não deu a oportunidade de ficar abaixo de 30, né? Provavelmente ele ficando abaixo de 30, talvez seja um ponto interessante. Vamos até olhar para ver quanto seria. Chegou a tocar, como fechou, como não
como não fechou, né, ele voltou. Mas provavelmente, ó, foi quando o RSI estava abaixo de 30, dentro do 4 horas, foi a melhor oportunidade de trade na ponta compradora, entendendo esse movimento de queda, entendendo todo esse movimento agudo de queda. O RSI do 4 horas foi o ponto mais interessante de compra, né? Então, foi um ponto mais ou menos interessante. Agora, a gente precisa entender que dentro do 4 horas, a gente pode estar entendendo, né? Validando essa estrutura. É o que eu falei para vocês, ó. Vamos marcar aqui bonitinho, só para vocês entenderem quando eu falo da região de desconto, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é o nosso movimento do 4 horas. O mesmo vale para a região do nosso gráfico diário. Aqui é a nossa região do 4 horas. Aqui é a nossa região dos 50%. Onde eu quero comprar? Abaixo dessa região. Então, abaixo dessa região é um ponto interessante para pensar em compra, exatamente como o gráfico semanal. Então, você não pode ser seletivo de no 4 horas eu esperaria aqui para comprar, no semanal não, no semanal eu quero comprar aquele topo. Não é inteligente. Você tem que usar o mesmo operacional, tudo que você acredita, para todos os tempos gráficos, para todos os ativos, e tem que deixar o seu viés de lado. Beleza? Então, esse seria o ponto, teria sido, né, o ponto mais interessante do Bitcoin, a região abaixo de 50% dentro de uma pernada a favor de um movimento altista após fazer o rompimento dessa região de topo. Ele rompeu, recuou abaixo de 50% e deu uma oportunidade de compra. Beleza? Seria esse o nosso cenário, mais ou menos. Outro motivo que ainda não me deixa confortável para comprar Bitcoin é US$ 70.000. O Ethereum muito fraco. A gente pode entender que quando o mercado está forte, está saudável, está bonitão, a gente vê as altcoins lá subindo muito mais, né? Dando pancadas de 5, 10, 15, 20% todo dia. E a gente não está vendo isso. A gente está vendo o Bitcoin mais forte, a dominância do Bitcoin está mais forte. Então, é outro ponto de atenção que a gente precisa ter dentro do cenário cripto, olhando o cenário macro como um todo. Beleza? Esse movimento aqui, a gente entende que foi um movimento de queda, então isso aqui foi um drop, e tudo isso aqui é uma grande base, é um drop base. A gente não sabe. Se manipular na região de extremidade superior, provavelmente vai dar continuidade. Tá, o movimento de baixa. Se ele manipular na região de extremidade inferior, provavelmente vai ser um movimento de acumulação para o preço subir. Então vamos lá. Se ele manipular a região de máxima, provavelmente vai ser um movimento de redistribuição do preço para ele continuar caindo. Se ele manipular a região de extremidade inferior, opa, se ele manipular a região de extremidade inferior, provavelmente ele vai fazer um movimento de acumulação para o preço subir. Beleza? Então a gente está dentro de uma grande base. Aqui, ó, seria mais ou menos esse o nosso cenário. E a gente precisa de capturar, a gente precisa capturar a liquidez em alguma extremidade, ou na região de extremidade superior, ou na região de extremidade inferior do movimento. Inclusive aqui, ó, dentro do Ethereum, a gente já pode estar entendendo que isso aqui foi um topo mais baixo que o anterior, e ele está tentando, brigando aqui dentro dessa região. Deixou também uma região de call low dentro desse movimento, então pode vir que gerou uma região de inducement, de indução, onde provavelmente a pessoa física vai querer comprar essa região, então preciso estopar essa galera, estopando essa galera ele vai buscar a região lá da base em 2100, 2200. Então muita atenção com compras alavancadas, né, dentro desse cenário. Pode ser que as quedas você não suporte. Beleza? Então seria mais ou menos essa a minha visão para o cenário cripto. Vamos falar um pouquinho aqui agora de DXY. DXY ganhou força nessa semana aí. A gente conseguiu comprar dólar. Já tem quase um mês que a gente está comprado em dólar lá, a galera da mentoria. Inclusive, a galera realizou um CRIO já sexta-feira. Teve gente fazendo lá um capitalzinho até mais ou menos, até considerável. Pagou alguns anos de mentoria. A gente conseguiu comprar o dólar praticamente na mínima do movimento agora, né? Do último movimento de alta que teve, foi um trade bem bacana. A gente conseguiu pegar a venda no Ibovespa, a gente pegou a venda no S&P 500. Então, assim, foram trades bem bacanas. A gente conseguiu acertar praticamente tudo dentro do cenário macro. A gente conseguiu fazer um movimento bem bacana, bem interessante. Inclusive, aqui também serve como argumento para a gente entender o MACD da mesma forma que a gente está entendendo o MACD lá no Bitcoin. Aqui no MACD, a gente tem ó, essa região de topo igual essa região, mais ou menos. Só que aqui a gente tem esse topo mais baixo do que esse. Significa que aqui tem mais força compradora do que provavelmente aqui. Então, significa que provavelmente esse topo pode ser testado ou superado. Então, o que isso me indica? Que qualquer recuo no DXY
provavelmente é argumento para eu comprar, para eu ir a favor desse movimento, entendendo que o MACD está me mostrando é diferente do MACD do Bitcoin no semanal, que está me mostrando uma divergência de baixa. Então, provavelmente, o que a gente pode pensar? Que o DXY pode estar ganhando valor em relação às cestas de moedas, né? Euro, iene, libra. Então, provavelmente o dólar está ganhando valor. Se o dólar está ganhando valor perante ao resto do mundo, provavelmente os ativos de risco vão sofrer. Então, pelo gráfico semanal, provavelmente aqui seria um ponto entendendo que todo recuo que o DXY fizer nos 60 minutos, no 4 horas, eu vou procurar argumentos de compra. Bem verdade que dentro desse movimento, isso aqui seria um Candle Clinton. Para quem não sabe o que é um Candle Clinton, tem vídeo lá no canal do Telegram, beleza? A região do Candle Clinton não é uma região tão interessante. O ponto mais interessante, né, seria se ele tivesse de fato perdido esse fundo, se ele tivesse perdido esse fundo, voltado, tivesse feito esse Candle Clinton, provavelmente perdendo a mínima, eu ficaria mais confortável para poder operar esse Candle Clinton. Como ele não perdeu essa região de fundo, ele é um Candle Clinton meio fajuto, ele é o primo do Candle Clinton. Beleza? Sei que a galera já perguntou lá no nosso canal lá do Telegram, então já aproveito para responder. Beleza? Então é isso. Então vamos colocar aqui no gráfico diário. No gráfico diário a gente pode entender que o movimento, né, a gente teve esse movimento de alta forte. O que eu vou mostrar para vocês? A mesma coisa. Aqui nós temos convergência do preço. O indicador está mais forte aqui, enquanto ele está mais forte aqui também. Significa que eu vou comprar aqui o DXY? Não, mas significa que todo recuo que ele fizer, provavelmente eu quero ir a favor do movimento, porque provavelmente essa região de topo vai ser testada ou superada a favor do diário e também do gráfico semanal. O que eu vou esperar? Vou colocar o meu RSI no meu 60 minutos. Quando ele ficar abaixo de 30, provavelmente vai ser um ponto interessante. Aqui foi um ponto interessante para a gente comprar. Exatamente pelo mesmo motivo. Quando eu coloco o meu RSI Levels, foi onde ele tocou. Ó. Meu RSI abaixo de 30. Foi a compra do Pergol. Ele toca, como ele já fechou, né? O candle, então ele tocou abaixo de 30 e subiu. Por isso que no RSI mesmo ele não aparece. Mas a gente consegue confirmar que ele estava abaixo de 30 dentro desse movimento. Foi um ponto mais interessante para a gente comprar do XY, né? Quando ele ficou abaixo de 30 no gráfico de 60 minutos, a favor do rompimento lá do topo do semanal. Então, aqui foi o ponto mais interessante que eu vejo. Não consigo pensar em venda no DXY, porque quando a gente for colocar todo o nosso MACD para mostrar para a gente, ele mostra o quê? É tudo o oposto. Opa, o preço está caindo enquanto o indicador está fazendo o quê? Subindo. Então, provavelmente está mostrando o quê? Força no movimento. Então, não vou vender contra essa força. Eu vou deixar o preço romper. Então, para mim, não tem venda dentro do DXY. Beleza? Vou procurar apenas argumento. Todo recuo que fizer, eu vou procurar argumento para eu comprar dólar. Beleza pura? Euro USD, provavelmente é o oposto. Se eu estou querendo comprar o DXY, né? Provavelmente eu vou querer vender o. Vou colocar aqui só para eu conferir. USD. Ah, não, tá certo. Esse aqui é o 60 minutos. Então, aqui, ó, Euro USD. Vamos lá. O euro provavelmente é o oposto do DXY. Se eu estou querendo comprar DXY no euro, provavelmente eu vou querer procurar algum argumento vendedor, que a gente começa vendo pelo semanal. Aqui foi um topo mais baixo que o anterior. Provavelmente, primeiro ponto que a gente precisa ter, a ideia é que faça o rompimento, que ele tivesse feito o rompimento. Fazendo o rompimento dessa região, ficaria confortável para poder comprar recursos a favor do euro contra o dólar. Como ele não fez o rompimento dessa massa, como ele não fez o rompimento desse topo, a expectativa é que ele viesse, né, testar pelo menos essa região do fundo. Então, muito cuidado. A gente pode entender, deixa eu colocar aqui maior para vocês. A gente pode entender que a gente tem esse fundo no MACD mais forte do que essa região. Então, pode mostrando, né, que essas regiões podem ser testadas ou superadas dentro do euro contra o dólar, o que mostra que o euro provavelmente tende a se desvalorizar em relação ao dólar. Então, qualquer recuo que o dólar fizer, que o euro contra o dólar fizer no diário não vai ter muita coisa. Nos 60 minutos, eu posso procurar um argumento para poder comprar. Inclusive aqui, ó, já seria um desses argumentos. Vamos colocar aqui. Provavelmente aqui próximo dessa região, perdeu quando voltar. Inclusive aqui pode ser um ponto interessante para a gente pensar
em uma venda a favor desse movimento do euro contra o dólar, beleza? O nosso MACD concorda com o movimento, ó, muito mais forte que os movimentos para trás, então de olho para esse movimento do euro contra o dólar, onde o euro tende a se desvalorizar em relação ao dólar. E por último, e não menos importante, o ouro. O ouro está tentando no semanal, né, criar uma divergência, o ponto negativo dessa divergência, a gente tem uma divergência no histograma, enquanto o preço está subindo, o ponto negativo é que o MACD linha concorda, então a divergência, aquela 50%, né, o histograma concorda, a linha não concorda, então essa divergência não operaria os recuos que tivesse a favor do movimento. O primeiro ponto seria o RSI do 4 horas abaixo, então vamos esperar o RSI abaixo do 4 horas, provavelmente pode ser um ponto interessante para a gente pensar em compras no ouro, provavelmente vai estar próximo dessa região aqui. Então, o ouro ali, próximo dessa região, tocando próximo desse POI ali, em 2,670, 2,700, talvez seja um ponto interessante para a gente pensar em compra. Ele tá tentando deixar, criando uma liquidezinha aqui, né, um equal low, para vir aqui stopar, tocar e dar continuidade a esse movimento. Então, eu não consigo vender ouro, né? Eu procuraria apenas por algum argumento de compra ali próximo de 2,700, 2,650. Beleza? Então é isso. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, deixar um comentário e seguir a gente nas redes sociais, tanto no Telegram quanto no nosso Instagram. Beleza? Tamo junto, beijo, boa semana para todo mundo, bons trades e bons games.